Olá, meus queridos, voltei então para a segunda parte. Então todos vocês irão terminar o exercício 1, fazer do item B até o item F, considerando aquele vídeo que eu mostrei, aquele exemplo que eu mostrei, certo? Tudo vai seguir aquela mesma formulazinha e aquele mesmo passo a passo. Então qualquer dúvida, revejam o vídeo até que vocês compreendam bem, tá certo? E se persistir alguma dúvida, poste nos comentários. Mas agora vamos fazer o exercício 2. Então, dessa aula só faremos o exercício 1 e o 2. O 3 depois a gente discute em um outro momento, certo? Então, antes, deixa eu ler com vocês o enunciado. Lembrando que página nós estamos. Estamos na página 61. Então, ele fala o seguinte, ó, a distância do ponto A. Então, quem é o ponto A? O ponto A tem as coordenadas 1 e 2. Então, o x do ponto A é 1 e o y do ponto A é 2. Lembrando que sempre vem em primeiro lugar o x, depois o y. X, y. Então, voltando, a distância do ponto A igual a 1, 2, até o ponto B. B e 3, então a abscissa do ponto B a gente não sabe, ele está chamando de B, e y ele está chamando de 3, ok? É raiz de 5. Então, a distância entre esses dois pontos, a distância do ponto A até o ponto B é igual a raiz de 5. Que figura é formada? Aí depois ele pergunta antes, ele fala, quais os possíveis valores, qual ou quais os possíveis valores de B? E depois, que figura é formada quando unimos A aos pontos B? Classifique essa figura. Certo? Então, primeiro só temos aqui as coordenadas do ponto A, x é 1, y é 2, o x do ponto A é 1, o y do ponto A é 2, o x do ponto B a gente não sabe, vamos chamar de B, ele chamou de B no enunciado, o y é 3, e ele falou que a distância de A até B é raiz quadrada de 5. E vamos primeiro, para resolver esse exercício, calcular qual é o valor de B. Mas olha só, vou ler novamente a questão, lembrando que eu sempre martelo nesse mesmo ponto. Eu sempre falo para vocês que a leitura do nosso enunciado é fundamental. Ler com atenção, porque se você compreende o que o exercício pede, é 50% da resolução que está feita. Ok? Então, olha só. A distância do ponto A igual 1, 2, até o ponto B igual B, 3, é raiz quadrada de 5. Quais são os possíveis valores de B? Que figura é formada quando unimos A aos pontos B? Classifique essa figura. Então, o primeiro passo, vamos descobrir qual ou quais são os possíveis valores para B, e depois a gente vai ver que figuras a gente pode formar. Mas antes, vamos descobrir quem é o valor de B. Quem é esse Bzinho aqui? Para isso, a gente vai utilizar a fórmula, que já é bastante conhecida, e que a gente já tem utilizado bastante, que a gente utilizou no exercício 1 e também na nossa aula online da semana passada. Então, sempre que eu tenho a distância do ponto A até o ponto B, é da seguinte forma: o x do ponto A menos o x do ponto B, elevado ao quadrado, mais o y do ponto A menos o y do ponto B, também elevado ao quadrado, certo? Então, vamos substituir. A gente já tem que a distância de A até B, o exercício já falou que é raiz quadrada de 5. Vamos substituir esses valores todos na nossa fórmula. Então, a gente vai escrever assim, ó, distância de A até B, ou melhor, para a gente economizar um pouquinho de tempo, de espaço, na verdade, que a nossa lousa é curta, qual que é a expressão da raiz quadrada, da distância, na verdade, é raiz quadrada do x do ponto A, mas quem é o x do ponto A? É 1. Então, no lugar desse x do ponto A, eu coloco quem? 1. Menos o x do ponto B, quem é o x do ponto B? É o B, a gente não sabe. Então, substitui, eleva ao quadrado. Mais o y do ponto A, quem é o y do ponto A? 2. Menos o y do ponto B, que no caso é quem? 3. Tudo isso elevado ao quadrado vai ser igual a quem, meus queridos? Vai ser igual
raiz quadrada de 5. Repito o que eu fiz. Apenas peguei a fórmula da distância do ponto A até o ponto B, substituí no lugar do x do ponto A, coloquei o 1, porque 1 é o x do ponto A. No lugar do x do ponto B, coloquei o B, que é o que o exercício falou. No lugar do y do ponto A, coloquei o 2. E no lugar do y do ponto B, coloquei o 3. Só substituir na fórmula. E o próprio exercício falou pra gente que a distância do ponto A até o ponto B é raiz quadrada de 5. Perdão. Por isso que eu escrevi dessa forma. Tudo bem, meus queridos? Super, hiper, mega tranquilo. Agora é só a gente fazer o quê? A nossa conta. Então, primeiro, se é raiz quadrada aqui e é raiz quadrada ali, então eu posso simplificar. Corta essa raiz com essa. Tiro a raiz de ambos os lados. Aí quem que ficou? Aí aqui, aquele produto notável que a gente fez no comecinho do ano, que é o primeiro ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, dá 1, fica 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 1, 2, 2 vezes b, 2b, então menos 2b, mais o segundo ao quadrado, mais b ao quadrado, certo? Mais 2 menos 3 é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Então aqui desenvolvi o binômio de Newton, certo? Que é o primeiro ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, menos 2b, mais b ao quadrado. E aqui esse pedacinho, 2 menos 3, dá menos 1 ao quadrado, 1, igual a 5. Então como que fica? Eu quero zerar isso, quero transformar numa equação do segundo grau. Então passo para cá. Esse 5 é positivo, vem para cá negativo. Então fica b ao quadrado menos. Não é 5? Aqui, perdão, é 1 mais 1, dá quanto? 2, certo? Aí 5 não é positivo, vem para cá negativo. Então 2 menos 5 menos 3. Mas antes, vamos colocar aqui o menos 2b. E de novo, 1 mais 1, 2, esse 5 que é positivo vem para cá negativo. 2 menos 5 menos 3, igual a 0. Então repito o que eu fiz, binômio de Newton, o primeiro elemento ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes 1, 2, vezes o segundo, 2 vezes b, b. Então o primeiro ao quadrado 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar menos 2b, mais o segundo ao quadrado, mais b ao quadrado. E esse 1 é porque 2 menos 3 fica menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Aí ficou, só reorganizei para ficar no formato de uma equação do segundo grau. b ao quadrado, menos 2b, 1 mais 1 ficou 2, esse 5 era positivo, veio para cá negativo, 2 menos 5, menos 3. Certo? Então agora, meus queridos, também a segunda essa parte da tarefa eu achei que era mais complexa, né, que eu precisava dar essa orientação para vocês. Então aqui cheguei nessa equação do segundo grau. Agora, o que eu quero que vocês façam? No comecinho do ano a gente fez bastante equação do segundo grau. Fizemos muita equação do segundo grau, utilizamos muito Bhaskara. Então vocês irão resolver utilizando Bhaskara. Quem é Bhaskara mesmo, como que é Bhaskara? É menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por quem? Por 2a. E quem que é delta? Delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c. Então, utilizando Bhaskara, vocês vão encontrar quais são os possíveis valores para B. Vocês vão me responder e vão mandar para mim através do QMágico. Tá certo? Tranquilo? Tudo bem? Então essa é a tarefa de vocês então, dessa nossa aula. Primeira parte, terminar o exercício 1, do item B até o item F. E na segunda parte, descobrir quais são os possíveis valores de B, como resolvendo essa equaçãozinha do segundo grau. Super, hiper, mega, tranquilo. Tá ok? Qualquer dúvida, não deixem de comentar. Só um pequeno detalhe.
Aqui ele aparece B, então ao invés de chamar aqui de B, vamos pensar o seguinte, que é x, deixa eu ver se está aparecendo ali, tá, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Então resolva essa equaçãozinha do segundo grau, só ao invés de chamar aqui de B, eu chamei de x, para não confundir com B da fórmulazinha. Então, descobrindo quais são os possíveis valores de x, utilizando o Bhaskara, vocês descobrem quem é o B, esse B do exercício. Tá ok, meus queridos? Então, um forte abraço, boa tarefa de casa para vocês, fiquem com Deus e até já. Tchau, tchau.